O NetAC N950E Pro era um dos SSDs NVMe mais interessantes para se adquirir no AliExpress, especialmente se você estava atrás de um produto com um bom desempenho a um preço não tão alto. Como todo produto de tecnologia, uma hora precisamos evoluir. Entra o novo NetAC NV5000, o SSD que veio para substituir o N950E Pro e, sinceramente, pessoal, eles se superaram. A NetAC está renovando sua linha de SSDs e no último vídeo aqui no canal que eu falei sobre o tema, eu testei o NV3000 e o NV3000RGB, que são os dois modelos de baixa gama ali que estão ocupando o lugar do N930, o SSD de entrada da geração passada da NetAC. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o NV5000, que é o modelo que ocupa o espaço que anteriormente estava o N950E Pro. Dessa vez, ele foi atualizado e agora ele tem suporte a PCI Express 4.0 e, obviamente, ganhou vários componentes novos, ele não tem mais nenhuma relação com os componentes que eram utilizados no modelo anterior. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre as especificações desse SSD. E se você tiver alguma dúvida ou se você não souber exatamente como que os componentes do SSD funcionam ou como um NVMe é construído, eu tenho um vídeo muito legal que eu fiz há algum tempo aqui no canal e vou deixar o card aqui para vocês. Lá eu explico quais as características e o que elas afetam no desempenho final do SSD de acordo com os componentes que ele utiliza. Um dos componentes mais importantes de um SSD é o seu controlador. E o NV5000 utiliza um controlador chamado Phison E16. Esse controlador ele não é tão novo e já vem sendo utilizado desde 2019. Mas um ponto muito interessante sobre ele é que SSDs topo de linha utilizavam esse controlador até pouco tempo atrás. E alguns deles ainda estão disponíveis no mercado e custam bem caro. Entre os modelos mais famosos estão o Corsair MP600, o Sabrent Rocket 4.0 e até o Aorus 4.0, que são NVMEs que lançaram a preços altíssimos e nem faz tanto tempo assim. Enquanto todos esses SSDs que eu citei para vocês, por serem um pouquinho mais antigos, utilizavam as NANDs BiCS4 da Toshiba de 96 camadas, o NV5000 já possui NANDs mais atualizadas, que são as BiCS5 de 112 camadas e também são NANDs TLC, ou seja, elas armazenam até 3 níveis de carga por célula, ou seja, 3 bits por célula. Apesar de existirem modelos até bastante superiores ao NV5000 que utilizam as NANDs BiCS5, aparentemente as que foram utilizadas nesse modelo aqui são NANDs downbeam, ou seja, elas possuem mais baixo desempenho entre as NANDs BiCS5. Apesar disso, são NANDs muito boas e entregam um excelente desempenho. E para fechar com chave de ouro, esse SSD possui DRAM Cache. Aquela característica que todo mundo fala que muda completamente o desempenho do SSD, e nós já vimos no meu último vídeo que não é bem assim. O NV3000 se saiu melhor do que o NV3000RGB, sendo que o 3000 não possui DRAM Cache e o 3000RGB possui. A verdade é que, para SSDs mais de entrada, isso é um pouco irrelevante. Quando falamos de um SSD mais parrudinho, como o NV5000, é muito importante que ele tenha memória DRAM Cache. Nesse modelo de 1 TB, a memória DRAM Cache é de 1 GB. Normalmente, a quantidade de memória vai seguir o tamanho do SSD. Então, é esperado que o modelo de 500 GB tenha apenas 512 MB de DRAM Cache e o modelo de 2 TB tenha 2 GB de DRAM Cache. Um ponto que diferencia bastante o NV5000 dos NV3000 é o seu dissipador. Ele não possui firulas como RGB, mas é muito bonito, tem esse acabamento aqui que lembra um pouco o cromado, mas escovado, e ele é todo em metal. A transferência térmica é feita por thermal pads, que é muito mais adequado do que ser um dissipador simplesmente colado, e é possível também desmontar esse SSD. Esse modelo aqui é PCI Express 4.0, tem 1 TB e, como o nome dele sugere, as transferências limites de leitura dele são de 5.000 MB por segundo, por isso NV5000. E eu queria fazer uma pausa aqui antes de entrarmos nos testes para fazer um agradecimento ao Gabriel Ferraz, que ajudou muito na parte de especificações desse vídeo e também nos testes e metodologia. E além disso, dizer para vocês que se vocês estão gostando desse conteúdo, que vocês considerem se inscrever nesse canal e deixar um like nesse vídeo. O canal tem muitos espectadores que não são inscritos e se vocês se inscreverem ajuda bastante o canal a crescer e o YouTube sugerir esse conteúdo para mais pessoas.
E agora sim, as especificações desse SSD sem dúvida sugerem que ele é um modelo com um excelente desempenho, especialmente se tratando o tanto que ele custa. Mas é claro, especificações não contam a história toda, o negócio é nós testarmos e vermos na prática o quanto ele tem de desempenho a mais do que os modelos de entrada, por exemplo. E nós vamos começar pelos testes sintéticos com o teste de PSLC Cache ou Pseudo SLC Cache. Se você tiver dúvidas sobre as nomenclaturas, sobre a terminologia e sobre o que esses testes representam, eu vou deixar o link aqui para vocês dos testes que eu fiz do NV3000. Lá eu expliquei no detalhe o que cada um dos testes que eu fiz com os SSDs mostra de desempenho em termos de desempenho real, ou seja, o que você pode esperar que esses testes representem no uso aí do seu SSD, seja no dia a dia, seja os testes sintéticos. Então, falando do Pseudo SLC, que é aquela capacidade do drive de utilizar uma parte de suas memórias como se elas fossem células SLC e assim acelerar o processo de escrita nessas memórias, nós temos o NV5000 com uma capacidade de SLC bem pequenininha, apenas 18,8 GB. Ele consegue comer esse espaço em apenas 5 segundos, uma vez que a velocidade de escrita dele durante o Pseudo SLC Cache é de cerca de 3.760 MB por segundo em média. Ou seja, rapidinho ele acaba com o Pseudo SLC Cache e já começa efetivamente a escrever nas memórias NANDs na velocidade nativa delas. Um dos aspectos que surpreende por esse ser um modelo intermediário é justamente a velocidade nativa das NANDs dele. Quando a velocidade cai ali dos seus 3.700 MB por segundo no Pseudo SLC Cache, em modelos, por exemplo, como o NV3000, que o Pseudo SLC entrega algo em torno de 2.200 MB por segundo, então um bom tanto a mais do que a metade do NV5000, nós temos a velocidade nativa caindo para a faixa de apenas 220 MB por segundo. Nesse carinha aqui, que utiliza NANDs mais topo de gama e um melhor controlador, a velocidade nativa das NANDs já é na faixa de 746 MB por segundo. Ou seja, isso é mais do que 3 vezes mais rápido do que a velocidade nativa das NANDs do NV3000, que é o modelo de entrada da NetApp. Mais do que isso, com essa velocidade nativa das NANDs, ele é capaz de reescrever todo o Pseudo SLC nas NANDs nativas em coisa de 25 segundos, recuperando assim todo o seu espaço para novamente entregar a velocidade máxima através do Pseudo SLC, para caso você vá fazer outra transferência ou outro batch, outro lote de escritas no seu drive. É um comportamento muito interessante e está alinhado com o comportamento de drives até mais topo de linha do que o NV5000. É óbvio que os drives mais topo de linha possuem NANDs ainda mais rápidas e também controladores mais novos. Entretanto, esse comportamento está muito legal e é realmente um comportamento muito bom para um drive que custa o preço que o NV5000 custa. Partindo então para o Crystal Disk Benchmark, o teste que todo mundo gosta de usar para comparar SSD. No primeiro teste, Q8-T1, sequencial de 1 MB, nós temos o NV5000 entregando uma velocidade de leitura de 4.995 MB por segundo, muito próximo aí dos 5.000 MB por segundo do nome dele. Quando a gente passa para a velocidade de escrita, nós temos 4.043 MB por segundo, não é tão alto quanto os 5.000, mas tanto na leitura quanto na escrita nós estamos falando de uma margem muito grande em relação aos seus irmãos mais baratos, os NV3000. Então, obviamente, aí ele tem uma margem nesses testes sequenciais. Especialmente por ele ser PCI Express 4.0, ele consegue abrir ainda mais essa margem, já que os 3.280 MB por segundo do NV3000 já estão ali no limite do PCI Express 3.0. Quando nós passamos para o sequencial de 128 KB, com uma fila ainda maior, a profundidade de 32 com um thread, nós temos o resultado, o tão aguardado 5.000 MB por segundo de leitura. Esse foi o teste que consolidou o nome do NV5000 e entregou aquilo que a NetApp está te prometendo de velocidade de leitura sequencial. No teste de escrita sequencial, um resultado muito parecido com o teste anterior, 4.042,9 MB por segundo, ambos os resultados muito mais altos também do que os do NV3000. Partindo então para os testes aleatórios, que é onde os SSDs de entrada realmente começam a sofrer e muito. No resultado aleatório de 4 KB com fila de 32 de profundidade e 16 threads, nós temos, por exemplo, o NV3000, que foi o melhor SSD de entrada do último teste, fazendo apenas 887 MB por segundo.
Em contrapartida, o NV5000 conseguiu entregar uma velocidade de 2.272 MB por segundo, quase 3 vezes a velocidade de um SSD de entrada. Indo para os dados de escrita, enquanto o NV3000 fez menos de 1.000 MB por segundo, o NV5000 conseguiu entregar quase 3.200 MB por segundo, uma velocidade realmente bem alta, especialmente para um teste de leitura e escrita aleatórios. Para finalizarmos, aquele teste que mais castiga o SSD, que é o teste de aleatório 4K, com apenas um thread e a fila com apenas 1 de profundidade. Então é aquele pior caso possível em que o SSD vai apenas conseguir ali entregar um arquivo de cada vez para o sistema operacional e que realmente é bastante pesado. Nesse teste nós temos o NV5000 batendo o NV3000 e o 3000 RGB em leitura, mas não por uma margem tão grande quanto nos testes anteriores. Porém, em escrita ele brilha bastante contra os seus irmãos mais baratos, fazendo cerca de 371 MB por segundo contra 226 do 3000 RGB, que foi o que se saiu melhor entre os NV3000. Ou seja, um resultado bastante sólido e bastante mais alto do que os modelos de entrada. Para avaliarmos o desempenho em mundo real, mais uma vez eu vou estar utilizando o benchmark de storage do 3D Mark. Como eu já disse para vocês no teste do NV3000, ele testa diversos cenários relacionados a games, como por exemplo instalar um jogo, carregar algum nível em alguns jogos, salvar o jogo, fazer uma gravação com OBS, enfim, e dar um score agregado para nós, além de algumas métricas independentes. O score agregado do NV5000 foi de 3.100 pontos, contra cerca de 1.726 pontos do NV3000, que foi o que se saiu melhor dentre os NV3000. Quando a gente compara com o NV3000 RGB, por exemplo, o NV5000 tem quase 3 vezes o desempenho, e isso é desempenho de mundo real. São coisas que você realmente faz no dia a dia, no seu computador, se você tiver um PC gamer. Na sequência, nós temos as métricas destrinchadas do score geral do 3D Mark, que é basicamente a velocidade média em todos os testes que ele executou e também a latência média que o SSD sustentou. A velocidade média que o NV5000 sustentou foi de 541 MB por segundo, contra cerca de 300 MB por segundo de SSDs mais simples de entrada. Quando nós vamos para o resultado da latência, esse cenário se consolida ainda mais. Quando todos os SSDs de entrada fizeram mais de 100 microsegundos, o NV5000 fez apenas 59 microsegundos, então praticamente metade da latência, que é uma informação muito importante, pois o tempo que o SSD leva para servir os dados ao computador é quase tão importante quanto o tempo que ele leva para transferir esses dados. Portanto, temos aqui então um resultado muito sólido do NV5000 em testes de mundo real. E resta saber agora como que fica a escalabilidade dele quando se trata do quanto ele está cheio. Para quem não sabe, conforme você vai utilizando a capacidade do seu SSD, dependendo do modelo deles, há uma degradação de desempenho, ou seja, o desempenho vai ficando pior conforme ele está ficando cheio. Nenhum SSD foge de ter uma queda muito grande de desempenho quando ele está quase na capacidade máxima, justamente porque o pseudo SLC, aquele primeiro teste que nós fizemos, já não tem mais espaço para operar. E não tem como o SSD fazer esses bursts, essas rápidas transferências de escrita para conseguir se aproveitar desse mecanismo que acelera bastante o desempenho do SSD. Os testes que eu separo para fazer esse teste de escalabilidade são com 0 GB ocupados, que é o que vocês viram até agora, depois 212 GB ocupado, 424 e 848. E pessoal, eu tenho que reportar aqui para vocês que o NV5000 não perdeu nenhum desempenho entre o teste de 0 GB e o de 848. Na verdade, ele chegou até a ganhar desempenho, fazendo 3.140 pontos no 3D Mark, o que eu garanto para vocês que é 100% margem de erro. Não tem como ele ter ganho desempenho por estar quase cheio, isso não faria o menor sentido. Esse é um teste que tem alguma variabilidade e é natural que ele possa mudar um pouquinho dependendo de quantos passos você faça. E no fim das contas, o NV5000 é o único dos novos SSDs da Netac, eu não testei o NV7000 ainda, mas dos modelos que eu testei até agora, é o único que manteve 100% do desempenho até a capacidade de 848 GB preenchido, o que é um resultado muito legal para um SSD que não custa tão caro. Em se tratando de temperatura de operação, o NV5000 não fez feio, e nos meus testes ele registrou no máximo alguma coisa em torno de 66 graus Celsius. Eu não estou com a temperatura ambiente aqui 100% controlada, então ela está em torno de 25 a 30 graus Celsius. De qualquer modo,
com todo o estresse que eu causei nesse drive, ele ter mantido essa temperatura máxima de 66 graus é realmente um sinal de que ele funciona muito bem e que o dissipador está bem dimensionado às características de desempenho e de componentes do modelo do NV5000 que eu recebi aqui, pelo menos. Pois bem, pessoal, para nossa conclusão. Olha, eu devo dizer para vocês que eu realmente me surpreendi com o NV5000. Se vocês olharem agora no AliExpress, vocês vão ver que ele não é um SSD que custa muito caro. O modelo de 500 GB dele está custando na faixa de R$ 454,44, o que dá um custo de cerca de 90 centavos por gigabyte. Indo para o modelo de 1 TB, nós temos algo em torno de R$ 740, 74 centavos por gigabyte, e o modelo de 2 TB, R$ 1.270, algo em torno de 63 centavos por gigabyte. Quando a gente coloca o modelo de 2 TB, por exemplo, em comparação com os preços do NV3000, ele já está ali cutucando o preço por gigabyte do NV3000 menor, o de 250 GB. Isso mostra que pode ser uma boa opção para quem está querendo bastante armazenamento em SSD, sem precisar gastar muito. Como eu falei para vocês, o NV5000 tem características muito similares a SSDs como, por exemplo, o Corsair MP600. Porém, a diferença é que aqui no Brasil, o modelo de 2 TB do Corsair MP600 está custando hoje cerca de R$ 2.800, mais do que o dobro do preço do Netac NV5000, por um desempenho e componentes relativamente equivalentes, obviamente com o benefício de ter garantia local. A Netac oferece uma garantia de 5 anos, porém, como sabemos, essa garantia não é coberta em território nacional, e para você conseguir acionar a garantia, você precisa enviar o SSD para a China. Obviamente isso não é prático e incumbe em custos. É claro que para um equipamento de mais de R$ 1.000 valeria a pena enviar ele, como é muito pequeno, o frete não deve ficar tão caro, mas sem dúvida tem uma dor de cabeça envolvida aí em acionar a garantia desse tipo de produto. Bom, dadas as informações de desempenho térmico e preço do NV5000, eu tenho certeza que esse é um excelente substituto para aquele que já foi o lendário N950E Pro da Netac. Ele com certeza oferece muito pelo que ele custa e está um patamar acima do N950E Pro. Ele até custa um pouco mais do que custava o N950, porém ele de fato é um SSD que entrega uma certa robustez, bons componentes, boa qualidade de construção, é bonito e com certeza está alinhado com os padrões atuais de mercado. Eu diria que esse SSD é muito interessante para todo mundo que está montando um PC intermediário ou até top de linha com componentes modernos e que tenha suporte a PCI Express 4.0 para poder extrair o máximo de desempenho que esse drive tem a oferecer. Não só isso, ele é compatível com o PlayStation 5, uma vez que ele é PCI Express 4.0. Apesar de ele não atender aos requisitos mínimos do PlayStation 5 de desempenho, eu já vi alguns testes com o pessoal utilizando SSDs que estão abaixo da expectativa de desempenho do console e que funcionaram tão bem quanto o armazenamento interno. Pode ser que algum jogo ou outro dê alguma engasgada a mais com um NV5000 da vida, porém não quer dizer que você não possa utilizar e usar todos os jogos que não têm problemas de desempenho pelo desempenho do SSD. Além disso, ele tem um desempenho bastante sólido e que deve estar bastante alinhado com as expectativas do Direct Storage, que é a tecnologia que a Microsoft está trazendo para o DirectX, que vai dar a capacidade das GPUs acessarem os dados diretamente do SSD, passando pelo PCI Express. Essa tecnologia ainda está no seu início e não tem nenhum jogo capaz de utilizar ela, porém quando ela de fato for estabelecida, isso pode fazer bastante diferença se o seu build tem ou não um SSD capaz de utilizar o mínimo necessário para entregar essa tecnologia funcionando. Então, pessoal, eu diria que de fato o NV5000 é um bom investimento para quem está montando um PC aí, que já está fazendo um investimento grande em peças, afinal de contas, montar um i5 de 12ª geração ou um Ryzen 5600X não é a coisa mais barata do mundo. E vale a pena colocar um bom SSD, porque ele vai entregar uma experiência de uso muito, muito legal, seja como disco de boot, ou seja como armazenamento em grande volume para os seus jogos, se você quiser pegar, por exemplo, o modelo de 2 TB. Esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês do NV5000, e antes de eu ir embora, eu queria dar um aviso. Eu tenho um grupo de promoções no Telegram, e nesse grupo eu vou estar realizando uma campanha que eu vou doar os dois SSDs NV3000 que a Netac enviou para mim, o NV3000 e o NV3000 RGB. Essa é uma campanha dos 2 anos e 20 mil inscritos do canal Mário Mazzotti, e tudo que vocês precisam fazer para participar dela é estarem no grupo até o dia 31 de maio, e no dia 31 de maio vocês vão ter que comentar em um tópico que eu vou postar lá. No dia 1 de junho vai ter o sorteio e um de vocês vai levar um NV3000 e outra pessoa o NV3000 RGB.
Então, se você não quer perder essa campanha, eu estou deixando o link na tela para vocês e um QR Code se vocês quiserem acessar utilizando o seu celular. O grupo de promoções no Telegram, eu posto promoções frequentemente, seja do AliExpress, seja de lojas do Brasil, e vocês vão poder acompanhar os melhores preços para montar o PC Gamer pagando pouco. Vou ficando por aqui, nos vemos no meu próximo vídeo, valeu!